Caio, boa tarde. Se na Bíblia diz para orar por nossos governantes, e se eles lá estão por vontade de Deus, como podemos não aceitar as medidas desses presidentes? Oh, quando a Bíblia manda orar pelos governantes, está falando de imperador romano, não de democracia, meu filho. Então, essa parte está obsoleta. Se Paulo estivesse vivendo hoje, ele não mandaria você obedecer o presidente da República. Ele mandaria você obedecer à Constituição da sua democracia. Lá em Roma, ele estava dizendo dos males o menor, não fiquem dando soco em ponta de faca, senão vocês vão morrer. Fiquem calados, passem batido, não discutam com o imperador nem com as ordens deles, porque fazendo o bem, agindo de boa fé, realizando as coisas corretas, eles nos perseguem e nos matam, quanto mais se vocês resolverem enfrentá-los. Aí o que aconteceu, meu filho? Eles resolveram muitas vezes enfrentar. O imperador dizia: tem que confessar que César é o Curios, é o senhor, é o déspota. Déspota no sentido de senhor absoluto. Digam. Aí os cristãos diziam: não, só Jesus Cristo é o Curios. Aí eles morreram por causa disso. Foram degolados, crucificados, exilados, aniquilados, porque desobedeciam às autoridades. Pelo amor de Deus, vocês não vão entender isso nunca, né? Todos os apóstolos morreram por desobediência à autoridade. Todos. Todos. E Romanos 13 é Paulo dizendo para um grupo de judeus e de pagãos em Roma, que estavam ali no meio daquela putaria, vários, no meio de gente transando nos postes para todo lado de Roma, uma loucura maluca, e os crentes oprimidos, e os governantes, sabe, Paulo enfrentou, viveu nos dias de Cláudio, Tibério, de Nero, e morreu sob Calígula. Quanta gente legal! O Bolsonaro podia ser santificado perto desses caras. E ele diz: olha, fiquem calados, porque esse pessoal por nada mata. Agora, se ele vier e obrigar vocês em relação ao que não seja a fé no Evangelho, encarem. E Paulo encarou. E o que aconteceu com ele? Foi degolado. Pedro foi crucificado. Nenhum apóstolo viveu de morte natural. Só João, exilado político. Exilado político por quê? Porque enfrentou a doutrina do imperador, porque dizia que não era para prestar culto ao imperador nos templos do imperador. E dizia aos cristãos para não se curvarem diante disso. Quem não morria era exilado. No caso dele, ele foi exilado, mas pelo amor de Deus, aprendam isso. Quem consegue subverter de tamanho tão profundo a inteligência de vocês, porque chega a ser uma inteligência anômala, é uma anti-inteligência. Não é possível que não dê para aprender. Eu tenho livros escritos sobre isso. Por exemplo, Jesus e o Impeachment. Foi um livro que eu escrevi no impeachment do Collor, antes do impeachment, que os crentes não queriam que ninguém votasse pelo impeachment. Eu tive que escrever um livro. Eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira, escrevi um livro, porque nós da Associação Evangélica fomos em favor do impeachment. Aí os crentes surtaram. A gente tem que obedecer, não importa se é ladrão, se é isso, se é aquilo. De vocês podem obedecer os ladrões de vocês. Eu vivo numa democracia e o Evangelho manda eu obedecer a maior lei desse sistema e desse regime. A maior lei é melhor do que a lei de Moisés, é uma constituinte ótima, muito boa, humana, legal pra caramba. Obedeçam essa constituinte. E, sobretudo, obedeçam o Evangelho, porque o Evangelho ensina a vocês as melhores obediências humanas. E essa constituinte é melhor do que a gente teve na história do Brasil e na história humana. A maior parte do tempo, em relação aos romanos, a gente está muito na frente deles.
Mas o cara quer voltar 2000 anos no tempo, ressuscitar Nero, Calígula, Tibério e se submeter a um governante insano como se fosse um ministro de Deus. Você faça o que você quiser, só não me julgue por ser profeta de Deus contra a mentira, em qualquer geração, a começar nessa.